Olá, alunos! Sejam bem-vindos a mais uma aula do curso sobre o tempo e o lugar dos atos processuais. Nesta aula, estudaremos o artigo 215 do Código de Processo Civil, que continua aqui trabalhando a questão do tempo dos atos processuais. Como de costume, aqui no curso, nós começamos a aula lendo o dispositivo legal e aqui eu friso para vocês a extrema importância de nós lermos os artigos de lei antes de nos aprofundarmos sobre eles, tá bom? É muito importante. Muitas vezes, o que está na lei é a essência do que você precisa saber. Eu sei que em alguns casos, a doutrina ela acaba aprofundando muito alguns assuntos, mas muitas e muitas vezes o que está na lei é a pura essência do que você precisa e a doutrina só te dá alguns detalhes extras, tá bom? Então, sempre que vocês forem estudar, antes de pegarem uma doutrina, algum aprofundamento, comecem pelo dispositivo legal. E esse artigo 215, ele estabelece que processam-se durante as férias forenses, onde as houver, e não se suspendem pela superveniência delas os procedimentos de jurisdição voluntária e os necessários à conservação de direitos, quando puderem ser prejudicados pelo adiamento. Vamos parar aqui no inciso primeiro, depois a gente avança para os próximos incisos. Então, aqui é dito o quê? É dito que processam-se durante as férias forenses, onde houver, e não se suspendem pela superveniência delas, os procedimentos de jurisdição voluntária e os necessários à conservação de direitos, quando puderem ser prejudicados pelo adiamento. Pessoal, de início, vamos pensar uma coisa. Esse artigo 215, ele está tratando exclusivamente do quê? Ele está tratando exclusivamente das férias forenses, tá bom? Férias forenses. E, como nós já estudamos na aula anterior, férias forenses atualmente só existem nos tribunais superiores, porque esse artigo 93, inciso 12 da Constituição Federal, diz que é vedado a existência de férias coletivas nos juízos e tribunais de segundo grau. Então, férias forenses só nos tribunais superiores. Férias forenses só nos tribunais superiores. Isso já nos mostra que esse artigo 215, ele tem seu âmbito de incidência bastante restringido, não é mesmo? Ele é muito restrito, porque ele só trata da tramitação de processos nos tribunais superiores durante as férias forenses. Então, a incidência prática dele é bem pequena. Todavia, eu quero ressaltar esse finalzinho para vocês, olha. É importante nós conhecermos ele para efeitos de prova, porque a prova ela exige os artigos que estão ali no edital. Se esse artigo 215 está abrangido pelo edital, ele pode cair na prova. Então, vamos enxergar esse artigo 215 com a ciência disso. Para efeitos práticos, a incidência dele é bastante restrita. Todavia, para fins de prova, ele acaba ganhando uma importância, porque o examinador pode cobrá-lo. E o primeiro caso de tramitação de processo durante as férias forenses é o caso do quê? Do procedimento de jurisdição voluntária, tá certo? Procedimento de jurisdição voluntária. Esses procedimentos de jurisdição voluntária estão disciplinados no Código de Processo Civil a partir do artigo 719, tá bom? E eu trouxe aqui alguns exemplos para vocês, só a título de exemplo para vocês conhecerem. Temos a emancipação, artigo 225, inciso 1º. Temos também a expedição de alvará judicial, artigo 725, inciso 7º do Código de Processo Civil. Então, pessoal, o legislador estabeleceu que procedimentos de jurisdição voluntária não são suspensos durante as férias forenses. Perfeito? Segundo caso. Qual que é o segundo caso? O segundo caso está em cinza aqui na tela de vocês. O segundo caso é o caso dos processos que são necessários à conservação de direitos, quando puderem ser prejudicados pelo adiamento. Olha só, os necessários à conservação de direitos, quando puderem
ser prejudicados pelo adiamento. O que o legislador quis aqui? Ele quis criar uma cláusula geral. Sim, é o que está aqui sendo dito. Veja que não está sendo especificado o procedimento específico ou a matéria específica que é tratada naquele processo. Não. Está sendo de forma bem ampla criada uma cláusula geral, dizendo o seguinte: olha, qualquer processo que demande urgência, ele não vai ser suspenso durante as férias forenses. Muito simples. Qualquer processo que demande urgência não será suspenso durante as férias forenses, tá bom? Então, os necessários à conservação de direitos, quando puderem ser prejudicados pelo adiamento. Friso mais uma vez, lembrem-se dos termos legais, tá bom? Para efeitos de prova, lembrem-se dos termos legais. E aqui nesse inciso primeiro, nós temos duas exceções à suspensão de processos durante as férias forenses. Agora nós avançamos para o inciso segundo, que nos traz o quê? Mais exceções. Quais são elas, professor? São a ação de alimentos e os processos de nomeação ou remoção de tutor e curador. Então, as ações de alimentos e os processos de nomeação ou remoção de tutor e curador. Olha, para facilitar vocês lembrarem isso, tá? Pensa o seguinte, o legislador, ele reputou que esses processos aqui, eles exigem maior celeridade diante do objeto da demanda. Ora, vamos pensar essa situação? Imagina o seguinte, que você está diante de um processo de alimentos. Poxa vida, se eu estou falando de alimentos, eu estou falando de algo que é necessário à própria subsistência. Diante disso, não seria razoável suspender a tramitação desse processo, porque uma pessoa pode passar fome, pode passar necessidade em razão da falta desses alimentos. Da mesma forma, um processo de nomeação ou remoção do que de tutor e de curador é um processo que busca cuidar dos interesses de uma pessoa extremamente vulnerável, né? Uma pessoa ali que é incapaz, uma pessoa que não está na plenitude da capacidade civil. Então, seja para fins de nomear um tutor ou curador, isto é, seja para garantir que aquela pessoa tenha o seu representante legal, ou até mesmo, olha só, para fins de remoção. Imagina que um tutor ou curador está dilapidando ali o patrimônio da pessoa que ele deveria proteger. Ora, é razoável eu esperar o fim das férias forenses para só aí agir? Óbvio que não, eu preciso de uma atuação urgente. Então, tanto no caso de ação de alimentos, quanto no caso de processos de nomeação ou remoção de tutor ou curador, esses dois casos aqui são exceções à suspensão de processos durante as férias forenses. E, por fim, inciso terceiro, os processos que a lei determinar. Os processos que a lei determinar. Então, esse artigo 215, nos incisos 1º e 2º, especificou alguns casos. E no inciso 3º, falou o seguinte: qualquer outro caso que a lei determinar a tramitação durante as férias forenses, também está aqui incluído na exceção. E será que nós temos na legislação algum artigo que estabelece que algum processo específico tramita durante as férias forenses? Temos sim. Coloquei aqui dois exemplos para vocês. O artigo 58, inciso 1º da Lei 8.245 de 1991 estabelece que nas ações de despejo, consignação em pagamento de aluguel e acessório da locação, revisionais de aluguel e renovatórias de locação, observar-se-á o seguinte, inciso 1º, os processos tramitam durante as férias forenses e não se suspendem pela superveniência delas. Olha só, então ações relacionadas à locação predial urbana, nós vemos aqui que elas estão dentro da exceção por força de lei. Da mesma forma, artigo 39 do Decreto-Lei 3.365 de 1941 estabelece que a ação de desapropriação pode ser proposta durante as férias forenses e não se interrompe pela superveniência delas. Olha só, também é exceção a ação de desapropriação. Perfeito? Então vamos aqui a uma brevíssima revisão. Revisar é essencial para a fixação do conteúdo, tá? Nós vimos aqui
que esse artigo 215 ele só trata de férias forenses, as quais hoje só existem nos tribunais superiores. Nós vimos também que esse artigo 215 ele traz exceções à suspensão dos processos durante as férias forenses. Quais são essas exceções? Há 3 incisos. O primeiro inciso trata da jurisdição voluntária, então procedimentos de jurisdição voluntária, e trata também o primeiro inciso daquela cláusula geral, mais ampla, né, de quaisquer outros casos que demandem a atuação judicial para a conservação de direitos, quando puderem ser prejudicados pelo adiamento. Nós vimos também o quê? Que o inciso 2º traz os exemplos das ações de alimentos e também ações de nomeação e remoção do quê? De tutor ou curador. E agora, no inciso 3º, nós vimos aqui que a lei pode estabelecer outros casos de tramitação dos processos durante as férias forenses. E nós vimos aqui 2 exemplos. Quais são esses exemplos? 1. Ações que versam sobre locação predial urbana. E também vimos aqui o quê? A ação de desapropriação, olha só. Espero que vocês tenham gostado da aula. Não deixem de curtir, compartilhar os vídeos com os amigos. Por favor, também, há várias questões aqui no canal que vocês podem responder lá na aba dos posts, né? Então, vá lá, acesse, faça questões para treinar o seu conteúdo, compartilhe questões também em grupos, por favor, que isso nos ajuda, tá? Todas essas questões aí, elas estão, quando você assinala o que você entende como resposta correta, essas questões, logo abaixo, elas têm um link com uma aula que trata do tema. Então, nós não simplesmente jogamos questões para vocês, mas todas as questões até hoje publicadas, elas têm uma aula específica sobre aquela temática. Então, é muito importante para vocês aprenderem em uma aula e treinarem fazendo questões. Se porventura errarem a questão, vejam a aula para aprenderem o conteúdo. Tá certo? Espero que vocês tenham gostado da aula e nos vemos no próximo vídeo.